Vamos lá. Boa noite a todos que estão no link ou aqui ao vivo. Vamos iniciar hoje nosso Buenas noches. de Gênesis capítulo 48. Como a gente viu ontem, boa noite, mana. Como a gente viu ontem, foi uma coisa mais focada em como José estava administrando, né, as coisas do faraó no Egito. Vimos que a fome aumentou, vimos que aumentou em fases, né, que o dinheiro acabou, o dinheiro não fez milagre ali, e que eles tiveram que se colocar numa posição de servidão ao povo, né, a José e ao faraó, obviamente. Então a gente vai continuar hoje e vamos falar sobre dois filhos, né, de José que ah, tem uma história muito importante no restante inteiro da nossa leitura até Apocalipse. Então vamos iniciar, fazer uma oração, pedir ao Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Mestre, nosso pastor, aquele que nos guia, aquele que deixou seu Espírito aqui para nós, para nos guiar, para nos mostrar a verdade, para nos revelar a verdade. Pedimos a Ti, Senhor, que tudo que o Senhor faz por nós, né, do momento em que o Senhor veio, do momento em que o Senhor nos salvou, do momento em que o Senhor nos ensina cada coisa, do início da Bíblia Sagrada ao final, sabemos que o Senhor é a palavra. Então, pedimos para que hoje o Senhor nos revele mais e mais sobre todas essas histórias que estamos lendo, sobre tudo aquilo que revela o seu caráter, que revela os seus princípios, que revela aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor nos ensina a ser pela sua conduta. Então, pedimos que a sua palavra possa nos transformar cada vez mais e que hoje não seja diferente. Então, obrigada por essa live, obrigada por esse encontro com todos nós, que o Senhor possa tocar no coração de cada um de nós aqui com o seu Espírito Santo, que habita em cada um de nós, da maneira e da forma que impactar na vida de cada um. Às vezes o início do versículo não serve para um e vai servir para outro, vai tocar em um, vai tocar em outro, mas que o Senhor possa fazer com que no final de todas as coisas, a essência nos edifique para que possamos ser reflexos do Senhor, que as pessoas possam ver que o Senhor não é religião, possam ver o Senhor nas nossas atitudes, na nossa vida. Em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, por esse privilégio de poder ler a Sua palavra e estarmos aqui. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, Deus. Então vamos lá. Gênesis 48, versículo 1. Algum tempo depois, não se sabe quanto tempo, algum tempo depois, disseram a José: seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso, com T maiúsculo todo, né? Num todo de todo, porque ele é íntegro, Deus é íntegro, né? É totalmente inteiro em tudo que ele faz, fala, pensa, mostra, né? Então, o Deus todo poderoso, não é metade poderoso, não é um pouquinho poderoso, não só com ofertas e não sei o que poderoso, não é só com jejum poderoso, não é só, ele é todo poderoso. Não há nada em Deus que não seja poder, não tem nada em Deus que não represente o poder. Ele é poderoso para transformar o que é impossível no possível, ele é poderoso para transformar a sua vida, ele é poderoso para transformar situações, ele é poderoso para transformar martelo dado em situações, diagnósticos, tudo nessa vida, Deus é poderoso. Então, todo poderoso com T maiúsculo já nos mostra algo, né? Apareceu-me em luz, luz maiúscula, tudo que tiver Deus tem que ser sempre santíssimo, tem que ser sempre sagradíssimo, né? Na terra de Canaã. E ali ele me abençoou, dizendo: eu o farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei essa terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Para sempre aos seus descendentes. Então, até hoje, essa terra não pode ser tirada deles.
Agora, pois, os seus 2 filhos, que lhe nasceram no Egito antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus. Como são meus? Ruben e Simeão, né, que são os mais velhos. Então, aqui são os primeiros também. Manassés é o mais velho, porém, do que Efraim. Efraim é o mais novo. E eles vão entrar na conta de filhos de Jacó, ok? De Israel. Então vamos entender sobre isso em relação. A gente vai falar sobre isso no próximo capítulo, mas entender sobre as tribos, entender sobre tudo. E Efraim e Manassés entram como filhos de Jacó, filhos de Israel, partes de Israel, né? Porque ele adotou esses 2 filhos. Ele disse aqui em cima que Deus apareceu para ele, né? E ele disse aqui para cima, aqui em cima, que Deus fez uma promessa para ele. Então ele está novamente lembrando que isso vem sendo falado do início, né, da promessa até aqui, que Deus prometeu, Deus prometeu, Deus prometeu. Então Deus está nos lembrando o tempo inteiro dessa promessa. E aí ele mais uma vez reitera de que a promessa foi dada a ele e Deus disse que ele faria ele uma comunidade, povos, daria terra, propriedade, tudo mais. Porque sempre é bom a gente se lembrar às vezes, né? Não aqui nesse caso, ou também nesse caso, mas é sempre bom a gente lembrar das coisas que Deus fez na nossa vida, faz na nossa vida, fará em nossa vida. É sempre bom a gente lembrar naquele dia que a gente tanto precisava e ele apareceu como sempre. É tão bom a gente lembrar das coisas que nós temos, né? Que às vezes a gente na correria do dia a dia a gente não pensa, a gente não lembra, a gente não faz. Então é sempre bom se lembrar disso. Eu acho que alimenta a fé, eu acho que alimenta a esperança, eu acho que alimenta, né, a confiança nele também. Porque senão a gente vai passando o dia e vai esquecendo do que Deus te prometeu, vai esquecendo do que Deus falou que ia fazer na sua vida, ou te mostrou, ou te salvou lá atrás, ou te mostrou que te salvou lá atrás, ou te, né? Então, eu acho que esse padrão repetitivo de Deus estar sempre repetindo, isso vai acontecer até Apocalipse. Vão ter passagens na Bíblia, vão ter livros na Bíblia em que ele vai repetir coisas. Por exemplo, Provérbios. Provérbios ele repete uma coisa atrás da outra em diversos capítulos. Às vezes, no mesmo capítulo, ele repete, repete. Então, toda vez que Deus repete algo, tem uma importância para nós. Não é só simplesmente colocou lá e colocou na palavra e aí não fala mais. Não, quando ele fala algo mais de uma vez, é necessário uma ênfase nossa, é necessário a gente dar ênfase e entender aquilo ali como Deus falando novamente. Não é só a gente lendo o que está escrito de novo, porque a Bíblia inteira é Deus falando, através de pessoas, sim, escritas através do Espírito Santo, sim, mas é Deus falando, né? Aqui é Deus narrando uma história. Foi escrita por Moisés, sim, mas é Deus falando, contando principalmente essa que Moisés não estava ali, não estava nem vivo ainda, né? Então Deus está repetindo, está reiterando novamente falando da promessa. E aí ele foi, Jacó disse a José que Efraim e Manassés seriam dele, né? Então ele adotou e legalmente falando ele adotou os filhos dizendo que eles seriam dele. Os filhos que nasceram depois deles serão seus. Então Deus separou ali esses 2, Efraim e Manassés, né? E ele aqui não compara, mas ele fala comparando, né, a paternidade entre entre Simeão e Ruben. Então ele continua dizendo: serão reconhecidos. Desculpa, peraí. Peraí. Pois os seus 2 filhos que nasceram do Egito nessa vida serão menor. Os filhos que nasceram depois dele serão seus. Então, qualquer outro filho que nasceu depois de Manassés e depois de Efraim são seus. Mas esses 2 serão meus. Serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem a sua herança. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho de Efrata, que é Belém. E até hoje, né, existem muitos estudos, muitas coisas que existe, na verdade, como é que fala? Eu esqueci o nome dessa palavra, mas existe até hoje lá o túmulo de Raquel, né? Fica em Belém. É complicado ir lá, é difícil ir lá, quem já foi sabe, mas é difícil por conta dos árabes que moram, os árabes que moram ao redor, então é sempre uma atenção, tem sempre uma coisa acontecendo lá, mas é uma terra que os judeus têm como sagradíssima, porque é onde o corpo de Raquel está. Então, né, existem estudiosos que dizem que não, que aquilo é só uma lenda, lenda assim, no sentido de só uma coisa de tradição, inventaram aquilo, que aquilo não existe,
Mas para os judeus aquilo ali é sagrado e sim, tem. Se você der um Google, colocar no YouTube lá ver, quem pôde gravar, não sei se pode, né, mas, até hoje está lá. Quando Israel viu os filhos de José e é interessante porque ele deixa uma localização, né, ele coloca a geografia aqui. Então existe uma geografia dizendo que quando ele voltava de Padã, então você tem aqui, de onde ele veio, né. Morreu em Canaã, então você sabe que ela está ali na terra. E aí ele fala, né, um pouco a distância de Efrata. Então é possível você localizar, é possível você entender. Então, uns acreditam que sim, que de fato é o corpo dela, né, que é ali onde ela foi sepultada, outros não, mas enfim, existe até hoje se você for ver. Quando Israel viu os filhos de José, ele perguntou: Quem são esses? E respondeu José a seu pai: São os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: Traga-os aqui para que eu os abençoe. Então existia também essa coisa que eles faziam, né, essa tradição que eles faziam, de você abençoar antes de morrer, principalmente eles faziam no sentido do pai e a mãe abençoarem, mas aqui havia profecia, né, em questão de Isaac havia profecia, em questão de todos eles tiveram essa bênção, né, vinda de Abraão. Então Abraão abençoou um, que o outro abençoou o outro, que o outro abençoou o outro. E aí foi indo, né, de pai para pai. Então ele também ia abençoar ali agora os filhos Efraim e Manassés. E aí você pergunta, tá, e como é que ele não sabe quem são? Sabemos que Jacó está morando lá já tem um tempo, né? A gente não sabe exatamente desse tempo que ele entrou até aqui agora, que só estava escrito ali, depois de um tempo ele ficou doente, então não sabemos exatamente quanto tempo. Mas isso pode significar muitas coisas, seriam somente suposições nossas. Por que que ele não reconheceu os filhos? Por que que, apesar dele estar ficando cego, né? Mas por que que ele não reconhece? Ele via as crianças todo dia, ele via as crianças sempre, as terras que José trabalhava e morava, era perto da dele, a gente leu sobre essa terra antes junto, que ele deixou para o pai. Então, podem ter várias explicações do porquê ele não reconhecer ou perguntar quem são, né? Ele pode não ter contato com as crianças todo dia, pode, enfim, muitas coisas terem acontecido. Mas o fato é de que eles estavam ali, são os dois que ele chamou, que ele falou para José sem saber que José tinha levado, né? Você vendo como Deus tirou as crianças vindo, José podia ter levado todos os filhos para poder visitar o pai. Mas ele levou os dois que fazem parte de uma bênção, que fazem parte de uma profecia, de uma promessa, né? Então a gente vê que Deus, ele sempre faz algo com um propósito. Não existe, que coincidência, Manassés e Efraim vieram com você, justo esses que eu vou adotar. Não tem coincidência, né? É Deus ciência. Alguma vez alguém falou para mim que é Deus ciência, não é coincidência. Deus cidência, não ciência, Deus cidência. Enfim, traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel, Jacó, já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada. Lembrando que foi o que ele fez com o pai, né? Que também estava cego. E ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e o seu pai os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: Nunca pensei que veria a sua face novamente. E agora Deus me concede também ver os seus filhos. Em seguida, José os tirou do colo de Israel e curvou-se rosto em terra. E José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel. E os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita. A gente sabe que há um poder na mão direita, a gente sabe que há um poder na parte direita, quando Deus fala sobre a minha mão direita, a mão abençoada da direita, tudo direita, 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 né? Então, a mão que vinha abençoada direita, a mão que você aperta para fazer um business, um negócio, era direita, as coisas direita. Então, ele estendeu a mão direita, que seria da bênção principal, e colocou sobre a cabeça de Efraim. Só que Efraim, ele é o mais novo, né? Então, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços,
pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Então ele fez assim, ele cruzou os braços, e essa aqui, que é a direita, que deveria ir para o primeiro, primogênito, que era ali o que ia receber a bênção de filho mais velho, que ia receber a herança e tudo mais, ele cruzou e colocou em Efraim. E a esquerda, que seria a segunda, né, a outra, não mais importante, colocou em Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E embora José, desculpa, e abençoou a José, dizendo que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo, com A maiúsculo, sabemos aqui que é Cristo, que me redimiu, só um pode redimir alguém, Cristo. O anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, a mão esquerda e a outra, né? Não gostou. Por isso ele pegou a mão do pai a fim de mudá-la de cabeça, né? Colocar na de Efraim para a de Manassés. E lhe disse: Não, meu pai, este aqui é o mais velho. Ponha a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e respondeu: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Mas apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e os seus descendentes se tornarão muitos povos. Então, temos aí, né, a tribo imensa de Efraim, que a gente vai falar sobre isso mais lá na frente. Assim, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: O povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros. Que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Israel disse a José: Estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra dos seus antepassados, a terra que é a prometida. Eles não estão na terra prometida, eles estão no Egito. E a você, como alguém que está acima de seus irmãos, lembrem do sonho que ele teve. Os irmãos, né, abaixariam, eles se prostrariam para ele e tudo mais. Então, assim a você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. É isso. Então, finalizamos a live hoje. Vocês mandaram mensagem aqui, deixa eu ver se eu consigo clicar e ver. Peraí. Nada, minha mãe me criticando. Ah, tá. Eu não consigo ver, na verdade. Só vi uma que chegar atrasada. Ah, tá. Sim, é porque eu Minha mãe falando que... tava falando boa noite, não sei o que, você, ai, no meio da apresentação, por isso. Ai, não sabia. Boa Dá ruim noite pra mim. a todos vocês, já finalizamos a Vou live. tentar falar e dá ruim. De volta em nome de Jesus, se Deus quiser, com o capítulo 49. Lembrando que a Gênesis acaba no capítulo 50. Então, nós já estamos há basicamente aí 50 dias de live, 50 dias de leitura, 50 dias de Deus, né, de alimentando o nosso Espírito Santo, nosso Espírito com a palavra dele, e que marco maravilhoso. Então, que Deus nos abençoe. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser, com o capítulo 49. Com Amém. Deus e até amanhã. Beijo, até amanhã. Bom descanso para você. Beijo.